Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 30 de setembro do ano 2000. Não só de pão vive o homem. Todo o alimento que se recebe, Deus o criou balanceado conforme o organismo precisa, sendo que cada espécie de plantas tem uma substância que precisa ser ingerida. Nenhuma delas foi criada para prejudicar a vida da humanidade, porque depois que Deus as criou, soprou sobre elas e deu tudo o que precisavam para terem vidas. O mesmo foi feito também com os animais, os pássaros, os peixes, os répteis, e para com a própria terra, pois ela também precisa produzir através das árvores uma substância, levando-a até as folhas, as quais mais tarde caem em redor dela, carregando para suas raízes o que se chama de matéria orgânica. Enfim, tudo precisa ser alimentado. O mesmo acontece nas profundezas do oceano. Dentro dele existe também uma camada de plantas que faz a água ficar sempre viva. Nos milhões de anos que o mar foi feito, jamais perdeu o seu valor, do qual se tira o sal para dar o sabor aos alimentos e à vida, onde através do batismo o sal é usado, como também o óleo e a água, três elementos que podem dar, dali por diante, vida. Sim, porque é em nome de Jesus. Filhinhos, como vocês acham que tive toda a segurança para ganhar o Filho de Deus? Não foi só pelo alimento que recebia de manhã, ao meio-dia e à noite, mas foi muito mais a minha fé, pois ardentemente desejava servir ao Senhor. Implorava a Ele que fizesse de mim um instrumento para o que precisasse. Minhas preces eram tantas que ele me ouviu, mandando um dos seus anjos me dizer que eu, Maria, seria a mãe de seu filho Jesus. Fui escolhida no meio de milhares de mocinhas. Por quê? Porque o que mais me preocupava era e é somente agradar ao Senhor. Todas as vezes que estava fazendo o meu serviço, que minha Santa Mãe mandava, eu o fazia, mas sempre com o pensamento no Senhor, pois era o meu alimento mais precioso e o é. Porque, meus filhinhos, se os homens soubessem verdadeiramente o que é Deus, não mais deixariam de se alimentar com suas palavras, pois elas trazem uma força tão grande que o corpo em si também fortalece. Por isso é que se diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. A Sagrada Escritura é muito mais saborosa do que o próprio mel, e agora estas mensagens. Não é deste pequeno varão que parte tudo isto, mas o que sai deste é a fé que tem, na qual se mantém esses anos todos vivendo e criando seus filhos e netos só no amor de Deus. É tão provável que não quis nem se aposentar, mas doou toda a sua vida dedicando-a a Jesus. Olhe que um pai de família viver e criar 9 filhos só crendo no amor de Deus, é preciso ter muita fé. Meus filhinhos, tomem este exemplo, que passem a adorar a Jesus com toda a força do seu coração e do seu modo de entender. Deem a Ele este prazer, porque em breve a terra irá ser toda modificada. Que não liguem mais pelos fatos que vêm ocorrendo, mas ponham em seu coração e seu pensamento nas mãos de Jesus. E se pensares em mim, posso também ajudá-los. Creiam nisto e basta. Santa Maria. Essa mensagem é importante
ressaltar essas frases que Nossa Senhora fala, né? Não só de pão vive o homem. Quando a gente, já falei algumas vezes, né? Acho que na rádio, já, não só eu, meus irmãos também falam, o padre sempre fala nesse assunto, de a gente dedicar umas horas, que sejam minutos da vida, do nosso dia, em pegar a Santa Bíblia, né? Ou esse livro sagrado também, que é a Palavra Viva de Deus, e ler, se alimentar também da Palavra de Deus. Olha o que ela fala aqui: fortifica o nosso corpo, lendo a Palavra de Deus. Ele transmite a energia. Interessante essa parte da árvore, né? Que ela joga toda a substância para as folhas depois caem para a raiz novamente se alimentar, né? Essa matéria orgânica. E aqui a Palavra de Deus também nos alimenta. Nossa Senhora está afirmando isso aqui na mensagem. Então, citou o exemplo do nosso amado profeta, né? Que se dedicou a vida toda, por fim, no começo ainda trabalhava lá fora, né? Tinha os afazeres dele, mas por fim era só aqui na capela, ou então visitando os irmãos de caminhada, né? E falando de Deus. Como já falei uma vez, cada assunto que ele tinha, né? Citava lá nos irmãos dele de sangue, né? A família nossa, ou em qualquer lugar que a gente ia. A conversa ia pendendo, daqui a pouco o assunto era a Palavra Viva de Deus, era o céu, eram os anjos, sempre dessa forma. Já vivia isso, né? Transpirava isso nele. Então nós também precisamos ser dessa forma. Santa Teresinha, na mensagem próxima a essa, a próxima mensagem dessa, que é do dia 1º/10 do ano 2000, dia 1º/10 do ano 2000, leiam lá em casa. No livrão é o número 1986. Santa Teresinha também fala tudo na vida dela, quando ela aprendeu, né? Ela diz que aprendeu aqui na terra, não foi lá no céu, ela aprendeu aqui. Tudo que ela fazia, oferecia a Deus. As dores, o sofrimento, sempre com alegria. E Deus a confortava. Nossa Senhora confortava. Viveu a vida dela aqui em função só disso. Só para agradar a Deus. E a gente às vezes passa um dia inteirinho, são 24 horas, e não é capaz de fazer o sinal da cruz, né? Passou. Aquilo já passou, não volta mais. Então nós temos que estar atento a isso. Venho falando e repetindo tantas vezes, não percam a oportunidade que a gente ainda tem de participar de uma Santa Missa, de um Santo Terço. Não deixem passar em branco o dia sem agradecer a Deus, porque você levantou de sua cama, porque você está respirando, porque você tem o alimento na sua casa, você tem com que se vestir, porque você tem a casa, porque você tem sua família junto a si. Quantos não tem nada disso mais, né? Ou um pouco disso não conseguem mais. Então nós temos que agradecer a Deus. Não esquecer nunca, nunca, de lembrar dele. Nossa Senhora fala aqui, né? Quando a mãe dela mandava trabalhar, o pensamento dela era em Jesus. Trabalhando, não estava de joelho rezando, mas o pensamento. Foi para qual é aquela vidente também? A vassula, né? A vassula que também Jesus pediu. E ela disse, mas eu não posso, eu sou casado, mas eu não estou pedindo para ficar de joelho. O pensamento teu em mim. E nós podemos fazer isso, né? Na hora que estiver dirigindo, lembra que o profeta falava? Que dirigindo com o terço na mão, ou sem o terço na mão, ele estava rezando. Chegou a passar um sinal aberto, né? E nem percebeu. Estava com o pensamento tanto em Deus, mas Deus o protegeu. Nada acontece quando a gente pensa em Deus. Quando o nosso pensamento está em Deus. Como a Ana também falou no programa da rádio, depois que começou a rezar em pensamento, né? Não há espaço para a gente pensar em besteira, ou para falar da vida de outro, ou para pensar mal de outro, né? Se a gente está enchendo o nosso tempo com Deus. Essa é a alegria que nós devemos ter, porque daí a gente não erra. Deus não permite, Ele está junto, e quando você precisa, Ele te atende, porque você está sempre lembrando dEle. Basta pedir, Ele diz, né? Confia em mim. Nossa Senhora termina essa mensagem falando, e se pensares em mim, posso também ajudá-los. Creiam nisso e basta. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.